Ele arriscou tudo ao tocar em algo que estava sob estrita proibição. Já ao amanhecer, uma coluna de 95 bikers chegou ao seu galpão, e ele entendeu que não havia mais volta. O que exatamente ele viu na cadeira de rodas da garota e por que esse ato mudou seu destino para sempre? Inscreva-se no canal e escreva nos comentários de qual cidade você está assistindo. O amanhecer chegava devagar ao extremo da pequena cidade do Arizona, como se o sol precisasse pensar duas vezes antes de iluminar um lugar esquecido entre o asfalto e o deserto. A areia avançava em silêncio, empurrada pelo vento seco, e parecia querer engolir tudo o que não tivesse força para resistir. Naquela hora, quase não havia carros, quase não havia gente, quase não havia ruído algum além do som distante de um trem que cruzava o horizonte. Era nesse limite incerto que ficava essa oficina de Evan Reeves. Um prédio baixo, cansado, com paredes descascadas e um portão de metal que rangia como um velho que reclama ao se levantar. Por fora, a oficina parecia uma promessa quebrada. O concreto do chão estava rachado, as janelas tinham manchas permanentes de poeira e óleo, e a placa enferrujada balançava levemente quando o vento soprava mais forte. Mas bastava cruzar o portão para perceber outra realidade. Lá dentro, tudo tinha ordem. As ferramentas estavam alinhadas com precisão quase obsessiva. Cada chave no seu lugar, cada peça identificada, cada movimento pensado para não desperdiçar energia. A oficina era pobre, mas não era caótica. Era o reflexo exato de quem a comandava. Evan Reeves tinha 34 anos e mancava da perna esquerda. Não era uma mancada exagerada, mas constante, presente em cada passo, lembrando-o o tempo todo de um erro que não fora dele, de uma explosão ocorrida anos antes, durante o serviço militar. Ele sobrevivera onde muitos não sobreviveram. Na parede, acima de uma bancada de madeira marcada por décadas de uso, havia uma fotografia antiga. Um grupo de soldados jovens, alguns sorrindo, outros sérios demais para a idade que tinham. Nem todos daquela foto haviam voltado para casa. Evan voltou, e às vezes se perguntava se aquilo tinha sido realmente uma vitória. Depois do exército, a vida civil não o recebeu de braços abertos. O casamento desmoronou em silêncio, como uma casa que racha por dentro antes de cair. As contas se acumularam. A oficina, herdada de um parente distante, tornou-se o último ponto de apoio, o único lugar onde ele ainda se sentia útil. Consertava carros velhos, motos cansadas, aceitava pagamentos menores quando via que o cliente precisava mais do dinheiro do que ele. Não era um homem rico, nem tinha ambições grandiosas. Tinha apenas um código simples. Se algo podia ser consertado, ele não virava o rosto. Naquela manhã, porém, havia algo diferente no ar. Evan sentiu antes de ouvir. Uma vibração distante, um ruído grave que não combinava com o silêncio habitual do lugar. Primeiro surgiu uma única motocicleta. Grande, polida, claramente cara demais para aquela rua. O motor roncava com autoridade, como se anunciasse a própria presença. O homem que a pilotava era alto, largo de ombros e se movia com uma segurança que não precisava de palavras. Havia disciplina em cada gesto, como se ele estivesse acostumado a entrar em qualquer ambiente, sabendo que todos iriam notá-lo. Pouco depois, um furgão preto estacionou atrás da motocicleta. Quando a plataforma traseira começou a descer, Evan sentiu um aperto no estômago. Aquilo não era uma visita comum. Do furgão surgiu uma cadeira de rodas que mais parecia um equipamento experimental. Titânio, painéis eletrônicos, sistemas articulados, tudo cuidadosamente projetado para impressionar. Sentada nela, havia uma garota. Ela tinha 16 anos. Usava jeans, uma camiseta simples e prendia o cabelo num rabo de cavalo descuidado. À primeira vista, poderia ser qualquer adolescente. Mas a cadeira denunciava uma história diferente. O homem que acompanhava o furgão se apresentou com poucas palavras. Chamava-se Dane Carver. No clube de motociclistas ao qual pertencia, era conhecido como Grave. Evan já ouvira esse nome em conversas sussurradas na cidade. Não era alguém com quem se discutia por capricho. A garota chamava-se Lily. Dane não explicou muito. Disse apenas que alguém havia comentado que existia um mecânico naquela região que enxergava problemas que outros ignoravam. A cadeira fazia um ruído estranho,
Os rolamentos reclamavam e queriam que ele desse uma olhada. Evan tentou recusar. Não trabalhava com equipamentos médicos, não queria responsabilidade sobre algo que poderia afetar a saúde de uma jovem. Mas Dane não pressionou. Apenas ficou ali, em silêncio, com a mão apoiada no furgão, observando. Foi Lily quem cruzou o olhar com Evan. Não havia súplica explícita, apenas uma presença tranquila e cansada. Evan sentiu o velho impulso que sempre o traía, a incapacidade de fingir que não via um problema. Ele concordou em pelo menos observar. Quando Lily entrou na oficina, a pequena elevação da entrada fez a cadeira dar um leve solavanco. Foi quase imperceptível, mas o suficiente para que ela franzisse o rosto por uma fração de segundo. Evan viu. Sempre via. Nos primeiros momentos, ele não tocou em nada. Apenas observou. Não com o fascínio de alguém diante de tecnologia avançada, mas com a atenção fria de quem passou anos ouvindo máquinas antes que elas falhassem de vez. E o que ele percebeu o fez respirar fundo. A cadeira não estava quebrada. Estava errada. O centro de gravidade estava mal distribuído, forçando a lombar da garota a compensar o tempo todo. As rodas tinham um microdesvio que obrigava o corpo a corrigir constantemente a trajetória. O controle exigia força demais, como se Lily estivesse conduzindo uma máquina industrial, não algo pensado para o corpo humano. O sistema de freio reagia com um atraso mínimo, mas suficiente para causar pequenos impactos repetidos na coluna e no pescoço. Evan já vira algo parecido antes, em veículos militares. Pequenos erros de engenharia que não apareciam nos testes, mas que, no uso real, destruíam corpos aos poucos. Ele perguntou há quanto tempo Lily usava aquela cadeira. 2 anos. Perguntou se sentia dor. Ela respondeu com cuidado, quase pedindo desculpa. Sim, sentia. Nos ombros, nas costas, no pescoço. Disseram a ela que era adaptação, que era normal. Dane ouviu tudo em silêncio. Havia tensão no ar. Evan sabia que, ao dizer o que pensava, pisaria em território perigoso. Admitir que a cadeira estava errada significava admitir que especialistas, médicos e engenheiros haviam falhado. Significava atingir o orgulho de um pai que fizera de tudo para oferecer o melhor à filha. Mesmo assim, Evan falou. Disse que não adiantava eliminar o ruído. O problema era estrutural. Disse que a cadeira precisava ser refeita para que Lily não vivesse em dor constante. O silêncio que se seguiu foi pesado. Dane analisou cada palavra, cada gesto. Por fim, estabeleceu a condição. Evan teria 24 horas. Se errasse, se piorasse a situação, responderia não à lei, mas ao clube. Eles partiram, deixando a cadeira na oficina. Quando o portão se fechou, Evan ficou sozinho com o metal, a poeira e uma decisão que não poderia ser desfeita. Ele respirou fundo, apoiou-se na perna boa e começou a trabalhar, consciente de que aquela noite definiria se ele havia criado algo novo ou assinado a própria sentença. Quando o portão de metal se fechou atrás do furgão e da motocicleta de Dane, o som ecoou pela oficina como um ponto final pesado. O silêncio que ficou não era vazio. Era espesso, quase físico, carregado de expectativa e de risco. Evan permaneceu parado por alguns segundos, com a mão ainda apoiada na lateral da cadeira de rodas, sentindo o frio do metal atravessar a pele. Pela primeira vez desde que aceitara o desafio, o medo se manifestou de forma clara. Não um pânico descontrolado, mas aquele medo lúcido que surge quando não há mais como recuar. Ele respirou fundo e deixou que os hábitos antigos assumissem o controle. No exército, aprendera que pensar demais antes da ação podia ser tão fatal quanto agir sem pensar. Agora não havia espaço para especulações. Havia apenas uma tarefa diante dele e um tempo limitado para executá-la. A oficina, iluminada por lâmpadas antigas que lançavam sombras longas pelas paredes, transformou-se em algo próximo de um campo de operação. Cada bancada, cada ferramenta, cada peça tinha um propósito claro. Evan começou desmontando a cadeira com cuidado quase reverente. Removeu os painéis externos, soltando parafusos que pareciam mais preocupados em manter a aparência elegante do que em facilitar manutenção. À medida que a estrutura interna era revelada, sua suspeita se confirmava.
A engenharia fora pensada para impressionar em uma apresentação, não para acompanhar o corpo humano no uso diário. Havia soluções caras onde bastariam soluções inteligentes, e erros pequenos que, acumulados, se tornavam cruéis. Ele retirou a bateria principal e a colocou sobre a balança. O peso confirmou o que seus olhos já haviam percebido. O centro de massa estava deslocado para um ponto que forçava a lombar de Lily a suportar uma carga constante e desigual. Evan passou a mão pelo rosto, sentindo o cansaço começar a se infiltrar. Mas não parou. Desmontou os eixos das rodas, examinou os ângulos, mediu distâncias, fez anotações rápidas em um caderno manchado de óleo que usava há anos. As peças se acumulavam sobre a bancada, organizadas com precisão cirúrgica. Havia uma lógica naquele caos controlado, uma espécie de diálogo silencioso entre ele e o metal. Quanto mais avançava, mais clara ficava a negligência disfarçada de sofisticação. A cadeira não era um fracasso por acaso. Era o resultado de decisões tomadas longe demais de quem realmente a utilizaria. Foi ao desmontar o assento que algo inesperado aconteceu. Ao separar as camadas internas da almofada, Evan sentiu uma resistência diferente, como se houvesse algo escondido, onde não deveria haver nada além de espuma. Ele parou, franzindo a testa, e com cuidado abriu mais um pouco. Entre os materiais, dobrado de forma cuidadosa, estava um pequeno pedaço de papel. Evan o retirou lentamente, como se o papel pudesse se desfazer em suas mãos. Era um bilhete. A letra era jovem, irregular, escrita com cuidado excessivo, como quem teme ser descoberto. As palavras eram poucas, mas atingiram-no com uma força inesperada. Lily havia escrito que sentia dor o tempo todo, que tinha medo de reclamar, medo de ser vista como ingrata, medo de que ninguém acreditasse. Pedia ajuda, não a alguém específico, mas a quem quer que um dia visse aquilo. Evan sentou-se pesadamente no banco ao lado da bancada. Por um momento, o som distante do vento passando pelas frestas da oficina foi tudo o que ele ouviu. Ele colocou o bilhete ao lado da fotografia antiga do seu pelotão. Duas memórias de dor separadas por anos, agora unidas pela mesma mesa. Naquele instante, o trabalho deixou de ser um desafio técnico, tornou-se uma obrigação moral. Não havia mais espaço para hesitação. Ainda assim, a noite avançava, e com ela veio o desgaste. As mãos de Evan começaram a doer. A perna ferida reclamava mais a cada passo, e o pensamento insistia em caminhos fáceis. Ele poderia ligar para Dane, dizer que precisava de mais tempo, que aquilo exigia especialistas. Poderia preservar a própria segurança, aceitar que nem tudo estava sob seu controle. A tentação foi real, quase confortável, mas o bilhete estava ali, e Evan sabia com a clareza dolorosa de quem já perdera amigos por decisões adiadas, que aquela era uma daquelas encruzilhadas que definem uma vida inteira. Ele se levantou, mancando, e voltou ao trabalho. A primeira decisão foi eliminar o que não servia ao corpo de Lily. Retirou elementos decorativos pesados, peças que só existiam para justificar o preço elevado. No lugar delas, buscou materiais mais leves e resistentes entre os suprimentos usados para reparar motocicletas. Não eram elegantes, mas eram confiáveis. Reposicionou a bateria, redistribuindo o peso de forma que a estrutura principal absorvesse a carga, e não a coluna da usuária. Ajustou a base da cadeira, alongando-a o suficiente para aumentar a estabilidade, sem comprometer a mobilidade. Cada mudança era testada, revisada, repensada. Evan não confiava em suposições. Confiava na lógica, na experiência e naquela sensação quase instintiva que o guiara tantas vezes antes. Em seguida, voltou-se para a geometria das rodas. Corrigiu o microdesvio que forçava correções constantes e ajustou o sistema de controle para responder a toques leves, respeitando a força limitada de quem passaria horas ali sentada. O sistema de freios foi desmontado e reconstruído, sincronizado com precisão, para eliminar os solavancos que castigavam o pescoço e as costas. O assento recebeu atenção especial. Evan substituiu os materiais internos por outros capazes de manter a forma e distribuir a pressão de maneira uniforme. Incorporou um sistema simples, mas eficaz, de absorção de impacto, adaptando componentes usados em equipamentos esportivos.
Não era tecnologia de ponta, mas funcionava. Ajustou os apoios para os pés, corrigindo ângulos que, ao longo do tempo, forçariam joelhos e quadris. O relógio avançava sem piedade. Quando Evan finalmente recuou alguns passos para observar o resultado, a cadeira parecia outra. Menos brilhante, menos impressionante à primeira vista, mais sólida, equilibrada, silenciosa. Era uma ferramenta, não uma vitrine. Ele mal teve tempo de se sentar quando o som começou. Primeiro distante, um murmúrio grave no ar frio da manhã. Depois, mais próximo, mais intenso. Evan olhou para o relógio. Eram 6h47. O galope metálico dos motores se aproximava, e com ele vinha o julgamento que encerraria aquela noite sem retorno. O ruído dos motores aproximando-se era como o bater de tambores de um julgamento iminente. Evan sentiu o chão tremer levemente quando a primeira motocicleta apareceu na curva da estrada. Depois vieram outras, uma a uma, formando uma fila quase interminável que se estendia pela rua deserta. O ar estava pesado, carregado de expectativa. Cada moto que se aproximava parecia anunciar que não havia volta, que qualquer erro naquela manhã seria definitivo. Quando a última moto se alinhou, Evan percebeu que todos os 95 veículos estavam estacionados com precisão militar, como uma coluna de exército silenciosa e ameaçadora. Danny foi o primeiro a entrar na oficina. Seus passos eram calmos, medidos, cada movimento transmitindo autoridade, sem precisar de palavras. Os outros membros do clube formaram um semicírculo ao redor da bancada onde a cadeira estava, alguns se agachando para examinar os componentes, outros apenas observando em silêncio, avaliando a situação com olhares treinados. Eles não precisavam de explicações elaboradas, pois muitos entendiam de mecânica quase tão bem quanto Evan. O peso da responsabilidade recaiu sobre ele, mas também o reconhecimento tácito de que aquele ambiente era onde sua competência seria julgada. Não apenas por Danny, mas por todos ali. Danny exigiu que Evan explicasse cada alteração feita na cadeira. Sem pressa, o mecânico começou a detalhar cada passo, cada decisão tomada durante a noite. Contou sobre o reposicionamento da bateria, a redistribuição de peso, a correção da geometria das rodas, a sincronização do sistema de freios e a remodelação do assento para garantir uma postura correta e reduzir a pressão nos pontos sensíveis do corpo de Lily. Evan falou de maneira precisa, com a voz firme, sem dramatizar, apenas relatando os fatos e a lógica por trás de cada intervenção, como faria diante de oficiais militares em sua antiga vida. Após ouvir a explicação detalhada, Danny ordenou que Lily fosse trazida para o teste. A garota entrou na oficina com passos hesitantes, os olhos fixos no chão, transmitindo a tensão de quem teme a decepção. Evan percebeu nela a mesma expressão que tantas vezes vira em soldados, esperando o veredito de um médico ou de um comandante. Cada músculo estava contraído, cada gesto carregado de cautela e expectativa. Danny permaneceu próximo, observando silenciosamente, pronto para intervir, mas também permitindo que a garota experimentasse a autonomia que jamais tivera. Lily foi cuidadosamente posicionada na cadeira. Evan fez uma última verificação, ajustando pequenos detalhes, conferindo se os apoios e o controle respondiam como planejado. Então ela tocou no joystick e, pela primeira vez em muito tempo, a cadeira respondeu sem resistência, sem puxar para os lados, sem exigir força excessiva. A postura de Lily mudou imediatamente. A coluna se endireitou naturalmente, os ombros relaxaram e suas pernas se acomodaram em uma posição confortável, sem tensão nos joelhos. Um silêncio pesado pairou na oficina, enquanto todos aguardavam o primeiro movimento. Ela começou a se mover lentamente pelo espaço da oficina, primeiro em linha reta, depois fazendo curvas suaves. A sensação de controle e liberdade era evidente em seus olhos. Cada passo da cadeira transmitia leveza, quase como se fosse uma extensão natural de seu próprio corpo. Quando passou sobre pequenas irregularidades no chão, o impacto, antes doloroso, foi absorvido pelas adaptações feitas por Evan, permitindo que Lily sentisse apenas o movimento, sem desconforto.
Pela primeira vez em 2 anos, a garota experimentou a sensação de não ser limitada por sua cadeira. As reações foram imediatas e silenciosas. Alguns membros do clube trocaram olhares rápidos, compreendendo a magnitude da transformação. Danny observava, contido, mas com uma emoção crescente que ameaçava transbordar. Ele percebeu de forma quase dolorosa que os anos de investimento em equipamento caro e tecnicamente avançado não haviam proporcionado à filha o alívio que ela precisava. Aquela simplicidade funcional criada por Evan agora demonstrava o verdadeiro valor. Permitir que Lily vivesse sem dor. Lily repetiu os movimentos, girou, acelerou e freou com precisão. Cada gesto era natural. Cada controle respondia como se a cadeira fosse uma parte de seu corpo. Um sorriso tímido surgiu em seu rosto, seguido de lágrimas que escorreram silenciosas. Ela ria e chorava ao mesmo tempo, como se finalmente compreendesse que a liberdade física e o conforto que sempre buscara eram possíveis. Evan sentiu um alívio profundo, uma sensação de dever cumprido que ultrapassava qualquer cansaço físico. Danny aproximou-se de Evan e, pela primeira vez, a rigidez de seu olhar deu lugar a um reconhecimento silencioso. Sem palavras altas ou gestos dramáticos, ele estendeu a mão em um sinal de respeito e gratidão. A aprovação do clube foi igual de discreta. Alguns tocaram o ombro de Evan, outros apenas assentiram com a cabeça. Naquele momento, a confiança e a aceitação foram comunicadas sem ruído, apenas pela compreensão da habilidade e da coragem de Evan. Mas a história não terminava ali. Danny retirou um envelope de dentro do colete e mostrou a Evan um novo desafio. Era uma lista de veteranos, pessoas com deficiências e equipamentos que, embora considerados adequados, causavam dor ou limitação ao longo do tempo. Danny exigiu que Evan aplicasse suas habilidades para ajudar todos, sem cobrar por isso, com a garantia de que o clube forneceria materiais e suporte logístico. Era uma responsabilidade enorme, mas Evan, observando a expressão de Lily e lembrando-se do bilhete escondido, não hesitou. Ele aceitou. A partir daquele momento, seu trabalho não seria apenas consertar metal e eletrônica. Seria restaurar vidas, uma cadeira de cada vez, com a mesma precisão e cuidado que empregara durante toda a sua vida. As semanas seguintes transformaram a oficina de Evan Reeves em um local que ninguém na cidade reconheceria se passasse por ali. O que antes era um espaço silencioso e limitado, agora fervilhava com movimentos, vozes, ferragens e histórias. Pessoas chegavam diariamente, algumas com hesitação, outras com uma confiança que crescia a cada visita, todas carregando o peso de dores antigas e limitações que, durante anos, foram aceitas como inevitáveis. Evan trabalhava incansavelmente, 15, 16 horas por dia, frequentemente além do anoitecer, retornando após pequenas pausas para continuar a jornada que parecia não ter fim. Cada caso era único e cada um apresentava desafios distintos. Um homem mais velho, que perdera as 2 pernas em um acidente, sofria com os ombros desgastados por anos de compensação mecânica. Um jovem reclamava de dores crônicas nas costas causadas por um andador mal ajustado. Uma mulher, veterana da aviação, trazia equipamentos que, embora certificados, não correspondiam às necessidades reais de seu corpo. Evan abordava cada situação como uma investigação detalhada, desmontando, analisando, reparando, ajustando. A técnica importava, mas a compreensão da experiência humana era o que transformava cada cadeira, cada andador, cada dispositivo em algo que realmente funcionasse para quem o usava. O clube de motociclistas permaneceu presente, não apenas como apoio moral, mas como parte estrutural dessa transformação. Forneciam materiais, traziam equipamentos, ajudavam a organizar o espaço, fortalecendo paredes, melhorando a iluminação, ajustando ferramentas e criando uma rotina de atendimento. A oficina, antes limitada a um homem e algumas ferramentas básicas, tornou-se um núcleo funcional, quase uma pequena comunidade, onde a experiência de Evan se multiplicava através da colaboração. Os voluntários aprendiam, observavam, auxiliavam e se tornavam parte de um ciclo de cuidado que transcendia a mera reparação mecânica. Lily passou a ocupar um papel inesperado, não apenas como beneficiária, mas como assistente,
coordenadora e guia. Registrava os casos, auxiliava os visitantes a se sentirem à vontade. Lia sinais sutis de dor e desconforto que muitos não conseguiriam perceber. Sua presença silenciosa era um lembrete constante do impacto real do trabalho de Evan. A garota, que 2 meses antes não confiava na própria liberdade de movimento, agora inspirava confiança nos outros, mostrando, sem palavras, que o cuidado correto podia realmente mudar vidas. O sucesso das intervenções não passou despercebido. Rumores sobre a oficina do mecânico que corrigia cadeiras se espalharam rapidamente pela cidade e além. Jornalistas apareceram, curiosos e interessados em transformar a história em reportagem. Evan, cauteloso, evitava a atenção, preocupado com o sensacionalismo e com a possibilidade de mal-entendidos. Mas Lily, com sua presença concreta e com a demonstração prática do que havia sido alcançado, tornou-se o testemunho vivo do impacto real de cada ajuste, cada reparo, cada modificação feita com atenção e humanidade. O fluxo de pessoas aumentou. Famílias inteiras, idosos que economizavam até o último centavo, veteranos que haviam sido negligenciados pelo sistema, todos encontravam na oficina um espaço seguro. Cada cadeira, cada dispositivo ajustado por Evan e sua equipe de apoio não apenas melhorava a mobilidade, mas devolvia dignidade, confiança e esperança. Aqueles que já haviam recebido ajuda começaram a voltar, não apenas para agradecer, mas para aprender a auxiliar outros, perpetuando um ciclo de solidariedade e cuidado. Entre todos os casos, o mais marcante continuava sendo Lily. Sua dor desaparecera, sua postura se estabilizara, e a cada novo dia, ela progredia no caminho da reabilitação. Começou a sustentar-se de pé, a dar passos com auxílio e, eventualmente, a caminhar pequenas distâncias com muletas especialmente ajustadas por Evan. Não foi uma cura milagrosa. Foi o resultado de ajustes precisos, atenção aos detalhes e compreensão profunda das necessidades do corpo humano. A transformação era evidente, e o orgulho silencioso de Evan aumentava a cada sorriso de Lily, cada movimento conquistado com esforço e paciência. Os membros do clube de motociclistas, que antes temiam o julgamento de Evan ou desconfiavam de sua habilidade, agora observavam as mudanças com um respeito silencioso. Suas expressões duras e contidas mostravam reconhecimento, não apenas do talento mecânico de Evan, mas da maneira como ele havia devolvido autonomia e liberdade a pessoas que haviam sido deixadas à própria sorte. Cada passo de Lily, cada ajuste bem-sucedido em uma cadeira ou andador, era uma vitória silenciosa, testemunhada por olhos que, por natureza, valorizavam resultados mais que palavras. A oficina recebeu um novo nome, simples, honesto e direto: Oficina de Mobilidade Reeves. Não era uma estratégia de marketing, mas um símbolo do propósito real que o lugar agora servia. As paredes passaram a exibir fotografias de cada pessoa ajudada, uma memória viva da transformação, uma forma de inspirar os próximos que chegariam cheios de receio e desconfiança. Lily, motivada pelo que vivenciara, decidiu estudar engenharia, com o objetivo de criar equipamentos que priorizassem verdadeiramente as necessidades humanas, aprendendo com cada falha e sucesso que presenciara. Danny, antes rígido e medido em sua atenção, mudou a maneira de enxergar o cuidado. Aprendeu que proteção e investimento financeiro não substituem atenção real, que mensurar amor pelo que se gasta é menos eficaz do que pelo que se oferece em presença e compreensão. Ele observava, silenciosamente, as interações de Evan e Lily com cada visitante, compreendendo que o impacto real se media em liberdade e conforto, e não em etiquetas de preço. Evan continuava simples, com a perna ainda mancando, com as mãos marcadas por óleo e suor, mas agora carregando um propósito renovado. Cada cadeira consertada, cada ajuste feito, cada sorriso recuperado era uma reafirmação de sua missão. O bilhete escondido que Lily deixara na almofada da cadeira, a fotografia de antigos companheiros de guerra e a experiência de vida que o moldara, tornaram-se símbolos silenciosos de um trabalho maior. Enxergar a fragilidade antes que ela destrua a esperança e intervir com habilidade, paciência
e humanidade. Ao final do dia, quando o sol se punha sobre o deserto, Evan permanecia na oficina, observando o céu através das janelas empoeiradas. O vento trazia um calor suave e a lembrança de um propósito cumprido. A vida que antes parecia estagnada e limitada pelo passado, agora se expandia em cada sorriso, cada movimento conquistado, cada vida que a oficina tocava. Evan sabia que não havia glória, nem fama, nem riqueza. Havia apenas a certeza de que estava fazendo o que devia e que sua vida, finalmente, encontrara um sentido que transcendia qualquer dor ou limitação. O silêncio da oficina era pleno, mas agora carregado de esperança, movimento e o eco constante de uma missão que continuaria a cada novo amanhecer. Inscreva-se no canal se você quer mais histórias como esta, onde um único gesto muda tudo. Deixe seu like para que possamos lançar novos vídeos com mais frequência e não deixe de assistir ao próximo. Ele será ainda mais forte. E se esta história tocou você, compartilhe com amigos e familiares. Que o maior número possível de pessoas veja que o bem realmente funciona. E escreva nos comentários de que cidade você está assistindo. Eu realmente quero saber.